Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio Campos e, juntamente com a professora Priscila do Amaral, temos desenvolvido o projeto Vereadores Sensatos. E é um grande prazer recebê-los. Hoje nós iniciaremos o nosso curso sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. E este curso ele é útil tanto para quem quer conhecer a Lei de Responsabilidade Fiscal, como também para aqueles que têm interesse em conhecer o orçamento público de uma maneira mais ampla, bem como os instrumentos de planejamento, como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual especificamente. Então, muito bem-vindos ao nosso curso. Ele também vai ajudá-los a entender, inclusive, transferências voluntárias que não podem ser feitas quando houver pendências em algumas dessas obrigações. Enfim, o curso tem diversas aplicações e hoje a gente vai iniciar aqui com a leitura e análise ponto a ponto, mas antes passo para a doutora Priscila. Doutora Priscila. Olá, pessoal, é um enorme prazer estar aqui com vocês novamente. Quero dizer para o doutor Caio agradecer, pela parceria e vamos, então, conversar a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também acompanhar e dizer para vocês, que conhecimento nunca é demais. Então, dentro de uma Câmara de Vereadores, os vereadores, tanto os leigos, ou mesmo os assessores jurídicos, se aprofundar um pouquinho a respeito do que é uma lei orçamentária, do que é essa lei que estamos aí para ser votada. Devolvo a palavra e agradeço. Vamos lá, então. Isso aí, pessoal. Lembrando, a doutora Priscila muito bem lembrou, no momento em que nós estamos gravando este curso, existem para análise da Câmara Municipal as leis de diretrizes orçamentárias, que na verdade são propostas de leis de diretrizes orçamentárias que estão aí para vocês analisarem e boa parte das dicas que nós vamos dar aqui também serão úteis para vocês. Então assistam o nosso curso sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e assistam todos os demais cursos, tá bom? Um abraço e vamos lá. Só um instante. Nossa equipe, no caso nós aqui, estamos organizando. Vamos iniciar nossa caminhada sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal na prática. Nós vamos usar uma linguagem simples, nada de jurisdiquês, mas a gente precisa muito ler os artigos. Então, nós vamos traduzindo aqui ponto a ponto. Para vocês que não conhecem o projeto Vereadores Sensatos, entrem no nosso site, vereadoressensatos.com.br, acompanhe nosso canal no YouTube, acompanhe nosso Instagram e vejam nossas dicas, entrem nos nossos grupos de WhatsApp. Bem, Lei Complementar 101. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como muitas outras, tem muitos fundamentos na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é uma lei complementar, ela recebeu o número, então, de 101, e ela é de 4 de maio do ano 2000. Acabou de sair do forno, já tem 22 anos, daqui a pouquinho vai fazer aniversário. Caso vocês estejam assistindo no futuro, ela vai fazer aniversário no dia 4 de maio, ou já fez, mas todos os anos se repete. E essa lei de diretrizes orçamentárias, essa lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Então, o que a gente já tem que trazer aqui na nossa discussão inicial? Responsabilidade na gestão fiscal. Então, essa ideia de responsabilidade na gestão fiscal nos traz a impressão de que houve um tempo de que não havia responsabilidade nenhuma no trato da coisa pública, no trato do dinheiro público, na maneira como os gestores utilizavam o dinheiro, os bens, o patrimônio público, e foi necessária uma lei complementar que trouxesse alguns parâmetros. Nós vamos ver mais adiante. Existem parâmetros sobre a obrigatoriedade do prefeito cobrar os tributos, existe parâmetros sobre gastos com pessoal, restos a pagar, endividamento, existem esses parâmetros.
É lógico que muitos deles não surgiram com a lei de responsabilidade fiscal. Boa parte já está amparada na própria Constituição da República de 88 e muitos pontos, inclusive, nas leis mais antigas, como a Lei 4.320 de 1964. Mas com esse rigor, com esse embasamento, nós vamos encontrar muitas normas apenas, sim, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, o que nós temos na Lei de Responsabilidade Fiscal? O primeiro ponto é disposições preliminares. Ou seja, antes de nós começarmos a falar sobre as regras propriamente ditas, nós temos que definir alguns conceitos, nós temos que entender aqui alguns temas, algumas palavras que não são tão óbvias assim. A começar pelo artigo 1º, para quem fez o nosso curso sobre o método legislar, aprendeu que esse comecinho aqui se chama preâmbulo. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Esse aqui foi o preâmbulo. Vamos lá, artigo 1º. Doutora Priscila, me ajuda? Pode ler para a gente, por gentileza? Claro. O artigo 1º, então, ele determina que a lei complementar vai estabelecer normas de finanças públicas, que é voltadas, então, para a responsabilidade na gestão fiscal. Ela tem amparo na Constituição Federal, no capítulo 2, no título 6 da Constituição. Exatamente. E vamos ver o que diz o parágrafo 1º. Por gentileza, doutora, me ajude. Exatamente. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe uma ação planejada e transparente. Presta bem atenção aí, né, doutor? Ação planejada e transparente, em que previne os riscos e corrige os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receita e despesas, e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívida consolidada e imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Então, pessoal, nós vamos ver com essa nossa caminhada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos ver cada um desses assuntos, o que é um resto a pagar, o que é uma renúncia de receita, o que é a geração de despesa com pessoal. Mas vejam bem, a ideia é que, basicamente, sabendo que o dinheiro público ele é finito, ou seja, ele tem um fim, ele não é infinito, ele acaba o dinheiro público. Por mais que no seu município tenha milhões e milhões todos os anos para a prefeitura gastar, e a Câmara também, né? Porque o orçamento é do município, se ele for mal usado, vai fazer falta, não vai ser suficiente. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, vejam que interessante, ela tem parâmetros para prevenir riscos, ou seja, para evitar que haja um problema maior. E ela também vai ajudar a corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Como assim? Por exemplo, se o limite de gasto com pessoal já estiver sendo quase ultrapassado, se o município ultrapassar, melhor dizendo, o poder, ultrapassar 95% do limite que esse poder tem, ele já terá algumas penalidades, justamente para não deixar passar o limite total. Que a gente vai ver isso na hora certa, quando chegar lá no artigo 18 e seguintes. Então, que fique claro, esse parágrafo primeiro traz a ideia de prevenir. Olha que interessante, a Lei de Responsabilidade Fiscal não é uma lei ruim, não é uma lei que está aí para atrapalhar. Não, não. É uma lei que veio justamente para ajudar a que o dinheiro público que pertence ao povo, que sai do bolso do povo, seja suficiente para atender às prioridades. Vejam bem, não dá para fazer tudo, não tem dinheiro público suficiente para atender todas as necessidades. Não tem mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir prioridades. Então, a gente precisa de parâmetros para ajudar que o dinheiro não seja desperdiçado. Doutora, por favor, o parágrafo 2º, a senhora pode ler para a gente? Sim, eu só quero fazer um adendo, diga, doutor, me perdoe. que é a questão que o doutor falou ali na questão do equilíbrio, né? Sim. Às vezes, a gente lê e fica assim, mas o que é, né? O que eu posso fazer?
pensa em casa, pensa na sua casa. Se não houver um equilíbrio nas suas contas, a gente terá um prejuízo, não é mesmo? E é sempre assim, né? Mas eu quero só ressaltar, então, a importância da lei de responsabilidade fiscal. Confesso que eu também, no começo ali, desse caminhar dentro da Câmara de Vereadores, eu não gostava muito dessa lei. Porque, vai falar em equilíbrio, vai falar em receita, vai falar em despesa, em limite de dinheiro. Não gosto. Mas ela é extremamente importante, então, na atuação, tanto na Câmara, para a gestão da Câmara, quanto também lá do município, obviamente, né? Mas era isso, doutor, só para trazer essa questão, e também eu sei que às vezes, para a grande maioria, os conceitos ficam um pouco confusos, né? O que é uma receita, o que é uma despesa, o que é uma renúncia de receita, porque acontece muito de projetos de leis aparecerem com renúncia de receita, o que é a geração de despesa, gastos com pessoal, seguridade, enfim, acredito que vai ser bem rico, né? O nosso curso. Podemos passar, Excelente, mas devolvo doutor. a palavra. Vamos lá. Então, peço sua ajuda na leitura do parágrafo 2º e para suas considerações também. Então, a disposição dessa lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é tanto para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, É uma pessoal, lei nacional, né? É para todos. exato. Ela tem a abrangência para todos os entes federados. Então, é importante vocês saberem disso pelo seguinte motivo. Pode ser que vocês vão questionar alguém ali, um secretário, ou até um presidente de Câmara, um vereador, um presidente de Tribunal de Justiça, um governador, enfim. As regras são válidas para todos os entes e todos os poderes. Eu já vi secretário falar, ô vereador, o senhor está mal informado, essa regra aí é federal, ela só se aplica à União. Não, não. Ela se aplica à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de modo que é interessante você saber que o que é válido, por exemplo, para a minha cidade, em Minas Gerais, é válido para a cidade da doutora Priscila, em Santa Catarina. Exatamente. E é válido para a sua cidade em qualquer um dos estados do nosso país, inclusive no Distrito Federal. E também o raciocínio é suficiente para vocês conseguirem conversar com servidores da Assembleia Legislativa, do governo estadual, do governo federal, dos poderes judiciários, até mesmo o próprio Ministério Público ele vai exigir o cumprimento dessas normas para todos os estados também. Então, enfim, não caiam nessas pegadinhas de secretário mal intencionado, tentando enganar vocês e dizendo que as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplicam aos municípios. Doutora, podemos passar para o próximo? Podemos. Parágrafo 3º. Então, Gente, por favor, doutora, desculpa, lê para a gente. claro. Nas referências, então, né, a lei vem explicar as referências dessa lei. Então, a União, os estados, Distrito Federal e aos municípios estão compreendidos, né, o Poder Executivo, o Legislativo, nesses abrangidos tribunais de contas, o Poder Judiciário e o MP, o Ministério Público. As respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. A Estado entende-se, então, considera-se o Distrito Federal. A tribunais de contas estão incluídos o Tribunal de Conta da União, o Tribunal de Conta dos Estados, e quando houver o Tribunal de Conta dos municípios, né? E Tribunal de Contas do município. Então, pessoal, de maneira bem simples, isso que a gente acabou de ler aqui traz para a gente a seguinte regra. Compreende-se no sentido mais amplo possível. Vai ser aplicado ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, aos tribunais de contas. Quando está escrito aqui, neste abrangidos, é porque o Tribunal de Contas, do ponto de vista da organização, ele está contido na estrutura do Poder Legislativo. Não é um poder, necessariamente, mas ele também está dentro das implicações dos parâmetros e limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E também o Poder Judiciário e o Ministério Público, que não é considerado como parte de um dos 3 poderes tradicionalmente definidos. Além disso, aqui diz que também, além dos próprios poderes, quando nós dissermos Poder Executivo, vão estar aqui administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
praticamente todas da indireta, quase todas da indireta, mas não a sociedade de economia mista, por exemplo. Mas isso é um detalhe que vocês não precisam saber, a não ser os maiores estudiosos do assunto prático, do ponto de vista prático. Quando se refere a Estado, isso também é válido para o Distrito Federal. Então, quem está no Distrito Federal, a eles interessa. Por exemplo, nesse momento eu estou gravando esse curso de Brasília, então, população que mora aqui no Distrito Federal, é bom que eles saibam isso. E Tribunal de Contas entra o da União, o do Estado, e se houver Tribunal de Contas dos municípios e Tribunal de Contas do município. Bem, o dos municípios é quando é uma estrutura de nível estadual que cuida apenas das contas dos municípios, enquanto existe uma estrutura estadual que cuida da conta dos entes, quer dizer, dos poderes estaduais. Existem alguns estados que são assim. Se eu não me engano, a Bahia é assim, no Ceará já foi, mas, e esse de Tribunal de Contas do município, existem alguns municípios, se eu não me engano, só o Rio e São Paulo, não sei se tem outro, que antes da Constituição tinham o Tribunal de Contas do município, que é uma estrutura municipal, e a Constituição proíbe que sejam criados novos tribunais de contas, essa proibição está no artigo 31, parágrafo 4º, mas aqueles que já existiam, eles puderam continuar existindo. Então, o que interessa a vocês saberem é que os tribunais de contas estão dentro da regra também, eles não vão ficar só fiscalizando, eles também precisam cumprir as regras. Doutor, alguma consideração ou passemos para o próximo? Vamos passar para o próximo. Só um instante, desculpa. Nós vamos encerrar esse bloco, pessoal. Nós vamos tentar organizar artigo por artigo. E assim vai ficar mais fácil para vocês. Então, doutor, nós vamos continuar o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Até daqui a pouco, pessoal.